Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Jota por aqui. E hoje eu quero te convidar para conhecer mais uma das novidades do Laravel, tá? Essa foi uma das novidades que foi anunciada no Laracon US dia 19 de julho e também dia 20 de julho. Essa em específico foi anunciada pela Jéssica, uma mulher da equipe do Laravel. E é muito interessante isso aqui, principalmente o que isso viabiliza pra gente, as opções que isso traz disponível pra gente. Muito da hora, vocês vão curtir, certo? Então, como de costume, se inscreve aí no canal, dá o like nesse vídeo, ajuda esse tipo de conteúdo cada vez mais, tá? Para esse vídeo a gente não vai brincar com o código, mas sim com o terminal apenas, porque o que eu quero mostrar para vocês é só a nível terminal, tá? Você sabe, ou já está cansado de ouvir falar que o Laravel entrega pra gente o que ele chama de Artisan. O que seria o Artisan? O Artisan na realidade é uma ferramentazinha de linha de comando que viabiliza executar pra gente tarefas que sem o Artisan seria trabalhosas serem feitas, como por exemplo criar arquivo toda hora, né? Então, a partir, pelo menos de hoje, como eu pude comprovar, toda a instalação do Laravel está vindo inclusa com o Laravel Prompts, que é justamente o que a gente vai conhecer aqui. O Laravel Prompts é, na realidade, uma nova maneira da gente interagir com as saídas que o Artisan nos dá, tá? Então, primeiro vamos conhecer ele no formato padrão do Artisan, e logo em seguida a gente vai brincar aqui com alguns comandos que eu já deixei preparado, tá aqui na minha colinha, na direita, tá bom? Só pra gente não perder tanto tempo, combinado? Então vamos lá. Vou fazer aqui um make model, e aí, em primeira mão, vocês têm aqui a saída do que é o Laravel Prompts. A princípio você pode pensar, uou, isso é HTML? Não. A proposta é que ele se pareça muito com HTML de fato, inclusive a experiência de digitação faz a gente entender que a gente está em um input realmente, né? Mas por detrás dos panos ainda é terminal em uma boa, tá? Posso inclusive até parar aqui ele e fazer o que tiver que fazer com outros comandos, certo? Bom, então como eu disse, eu preparei aqui diversos comandos, trazendo tudo que tem disponível, ou o principal, para que a gente possa conhecer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar brincando com a parte de texto, e aí a gente avança para outras coisas que ele tem, tá? Então se eu quiser interagir com um texto, eu tenho um comando aqui, que eu já criei, esse comando não está incluso no prompt, pelo amor de Deus, não ache isso. Eu criei o comando, eu estilizei a saída dele, para ter um emoji também, vocês vão ver já já, tá? Mas por padrão é essa aqui, a paradinha que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, ó, ele pergunta quem sou eu, ele já tem um placeholder por padrão, tá? Então ele está dizendo aqui, diga o seu nome, e aí eu posso digitar AJ, dou Enter, ele captura isso, salva em uma variável, e com a variável eu posso fazer qualquer coisa. Então eu só estilizei a saída junto com esse emoji aqui, tá? Então eu posso digitar novamente, posso digitar qualquer coisa aqui, ou melhor, executar o comando, digito qualquer valor, ele vai capturar, e aí eu tenho um valor disponível para que eu possa trabalhar com ele. Legal, né? Muito da hora. Então, quais são as opções que a gente tem? A gente já viu o básico e a gente viu o placeholder, né? Que seria a possibilidade da gente pôr um textinho aqui, indicando para o desenvolvedor, para o usuário, enfim, o que é que ele tem que fazer nessa parte aqui. Então, o input está pedindo para eu digitar meu nome, eu posso digitar e ele vai capturar, certo? A gente viu essa opção, beleza, vamos avançar aqui. A gente tem aqui a possibilidade da gente definir um valor padrão. Então, ó, nesse outro comando aqui, eu estou definindo o valor Álvaro por padrão. Se eu der Enter, então ele vai pegar esse valor e vai fazer a impressão para mim. Da hora, né? Vamos lá, o que é que a gente tem mais de opção? A gente tem a possibilidade de trancar valores em brancos, utilizando a propriedade required. Então, você percebe que a princípio não tem nada de diferente. Mas se eu tirar o Álvaro e eu dar Enter, ele não aceita, ele não passa aqui, tá? Então ele vai precisar que eu digite alguma coisa para que ele passe e aceite o valor. É uma validação bem básica que o Laravel aplica. Nessa onda de validação, uma das coisas que a gente pode fazer é realmente validar o valor para que a gente aceite ou não. Então eu já preparei um comando aqui, e esse último comando da parte de texto, ele inclui tudo. Ele está incluindo o valor de full, required e validação, tá? Então eu vou dar Enter, a princípio ele vem assim. Se eu tirar tudo, ele vai dar o required, mas agora eu posso aplicar validações em tempo real, tá? O mais interessante aqui é que eu não precisei digitar Enter, ou seja, ele pega a última saída do que eu digitei, ele já aplica o que tem que aplicar. Então, ó, tô digitando, ele já dá aqui para mim. Não, o nome tá muito grande, tá? O interessante é que você percebe que o input muda para amarelo,
indicando que tem um erro. E você percebe também que a gente consegue personalizar aqui a mensagem da validação. Da hora, né? Certo? Então vamos avançar aqui para a gente não perder tanto tempo. Vamos nessa. O que é que a gente tem mais de disponível, Jota? Ó, a gente tem o prompt de password desse jeito. É o mesmo input, mas se agora a gente digitar, a gente vai ter a representação de bolinhas para dizer que são senhas, de forma similar com o que ocorre no HTML, né? Se eu der Enter, ele vai capturar como texto normalmente, e daí vai exibir pra gente, mas eu poderia fazer qualquer coisa com isso, encriptar, enfim, tá? Isso fica a seu critério, de acordo com a sua regra de negócio, tá bom? Assim como no texto, eu tenho a possibilidade de combinar as opções disponíveis. Então, ó, desse jeito aqui, eu apliquei a regra do require e junto com validação. Então, se eu der Enter, ele não vai aceitar. E se eu digitar uma senha pequena, ele já vai aplicar aqui a validação, ó, em tempo real, trazendo a mensagem que eu defini. Legal, né? Muito da hora. Certo? Tendo feito isso, o que é que a gente tem mais de opção? Olha que interessante. A gente tem o prompt de sugestão, tá? Desse jeito ele abre um input normal, só que se eu digitar algum dos valores que esteja na lista das opções de sugestão, então ele vai dar para mim, ó, as opções, né? Se eu digitar, por exemplo, B, eu não tenho nada, C, eu não tenho nada, mas se eu digitar J, ele já tem o JS aqui. Se eu digitar o P, ele pega então o PHP e o Python e eu posso selecionar uma delas. Legal, né? Bom, assim também como no texto, a gente tem a possibilidade de combinar tudo também junto com a sugestão. Então, ó, aqui eu estou combinando placeholder, um valor de full e o required. Olha só, então, por padrão eu trouxe PHP. Se eu tirar aqui, eu tenho o placeholder. E se eu der Enter, ele não vai aceitar enquanto eu não selecionar. Muito sensacional isso, né? Então vamos selecionar aqui o PHP dessa vez. E aí passei o PHP, ele pegou e deu a saída bonitinha pra gente. Certo? Da hora, né? Vamos avançar em outras opções. Faltam 3 aqui, ou 4 eu acho, pra gente concluir a lista do que a princípio ele pode fazer pra gente. Bom, uma das coisas que eu percebi é que pelo menos a princípio, ele não tem uma forma da gente personalizar esse layout, tá? Então, talvez no futuro, a equipe do Laravel viabilize formas da gente ter essa saída com outro layout de HTML, digamos, entre aspas. Mas, a princípio, tá só assim, tá? Tem algumas coisas também que não dá para ser traduzidas, como, por exemplo, esse erro da parte do required, a gente não consegue traduzir, pelo menos eu não achei opção para isso, tá? A gente teria que manter dessa forma, tá? Mas, lógico, eu acho que no passar do tempo, como eu disse, vai haver melhorias, talvez a personalização desse input, como tradução para isso aqui e muitas outras coisas, certo? Vamos lá. Ó, a gente tem um prompt aqui que é específico para confirmação, ó que da hora. Então, por padrão, ele vem com essas opções, tá? Posso selecionar alguma delas. Se eu selecionar yes, então a gente vai ter a saída como verdadeira. E falsa, a gente vai ter a saída como zero ou em branco, tá bom? E assim como o outro, eu posso também utilizar o de full, ó. Nesse caso, esse comando aqui, você percebe que ele saiu como yes, né? Mas eu criei um outro comando aqui, dando a saída como no, para a gente ver o de full acontecendo, ó. Então eu digito esse, digito esse aqui, você percebe então que a saída já está diferentemente desse aqui, que era o yes. Legal, né? E por último, nessa parte do confirm aqui, né? O que a gente pode fazer também é personalizar os labels, tá? Então, antes era yes, no, e agora eu personalizei para sim, eu confirmo, ou não, eu não confirmo. E aí, à medida que eu digite, a captação ainda vai ser o valor booleano, 1 ou 0 ou em branco para falso, tá bom? Vamos lá, que agora fica interessante, ó. Vamos avançar um pouquinho. Ele traz pra gente uma forma de selecionar opções, e olha que da hora isso aqui, mano. Isso é, boom, explosão de mente, de verdade. Caramba, eu nunca imaginei que a gente teria algo assim no Laravel. Que da hora, né? Então a gente tem uma caixa que representa um input, ela tem uma barrinha que realmente se move junto com a interação que eu estou fazendo de setas no meu teclado. E à medida que eu seleciono alguma coisa e der Enter, por exemplo, Fiat aqui, ele vai pegar o que eu selecionei e ele vai dar como saída. Muito sensacional, né? A gente pode personalizar as opções, inclusive, para que a gente determine qual vai ser o valor da saída. Nesse comando de baixo aqui, à medida que eu digite o valor, ele vai pegar o índice que está associado ao array. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui Volkswagen e ele vai pegar a letra V, tá? Se eu selecionar, por exemplo,
Citroën, ele vai pegar o C, porque foi a forma que eu configurei. Você pode fazer do seu jeito, certo? Então, o que é que a gente tem mais? Olha que interessante. Você percebe que esse tamanho aqui, ele pode se amostrar como pequeno? O Laravel viabiliza que a gente tenha a mesma saída, só que controlando esse tamanho para que ele seja um tamanho maior, de acordo com a quantidade de itens que eu tenho aqui. Eu já tenho um comando preparado, vou executar ele e olha só o tamanho da saída. Você nota que a saída ela foi maior para o segundo comando do que a primeira. Inclusive na saída, na segunda, quer dizer, a gente não tem essa barrinha aqui, ó, porque a quantidade de opções não está precisando que haja o scroll. Da hora, né? Então a saída e o comportamento vão ser os mesmos. Só o que muda é só o tamanho da caixa de seleção aqui. Legal? Vamos lá, vamos para os últimos aqui. Ó, a gente tem um que é muito da hora também, que é o Multi-Select. Olha que da hora. A gente tem a princípio o mesmo comportamento, mas aqui seria como se fosse checkbox. Então eu posso selecionar. E de que forma eu vou selecionar? Se eu der Enter, a gente vai estar de fato escapando a seleção, como se a gente tivesse concluído. Mas para interagir com o Multi-Select, o comportamento é utilizando a tecla de espaço do teclado. Então eu vou selecionar Citroën, vou selecionar Peugeot e Ford. E aí eu dou Enter, ele faz a captação do que eu selecionei e dá como saída. A diferença é que para esse caso aqui, eu tive que usar o DD, né? E não a impressão do texto como Laravel normal faz. Tá bom? Ó, a gente tem a possibilidade de definir valores padrões. Então, nesse comando aqui eu defini o Toyota e o Peugeot. Mas eu posso desmarcar, inclusive, o padrão e selecionar um outro, Ford. E aí eu dou Enter e a gente vai ter a captação aqui. Legal, né? E assim como no Select, eu também posso controlar a caixa, né, o tamanho da caixa ali. Então eu já tenho um comandozinho aqui. Esse comando em específico está pegando marcas de carro do banco de dados. Então é por isso que ele veio maior. Mas você percebe que em relação com os outros, por exemplo, ó, ele está muito... Ou melhor, ele tem mais opções porque ele veio do banco de dados. Mas em comparação com os outros ele está maior, né? Ele manteve a barrinha aqui por quê? Porque a minha quantidade de opções que está vindo do banco ainda são muitos, né? Então passou do tamanho do scroll aqui e ainda precisou da barrinha. Mas você percebe que a saída está maior, tá? Posso selecionar e aí o comportamento vai ser o mesmo. Fechado? Muito da hora, né? Bom, então agora vamos para o último, que eu acho que talvez seja o mais importante dessas opções, que é o Search. Saca só, eu digito ele. E aí, a princípio, a gente tem um input normal, mas à medida em que eu digite alguma coisa, por exemplo, deixa eu ver aqui, marca de veículo que ele está pedindo, Fiat não tem, BMW não tem, caramba, não tem nada aqui? Ô, gente, erro de principiante. Então a gente tem aqui o Citroën com I, Fiat, Hyundai, Nissan, Audi, deixa eu digitar aqui, F não tem, G não tem, ó, a gente tem um Jeep com J, tá vendo? Então ele funciona exatamente dessa maneira. Eu posso digitar a palavra e ele vai buscando em tempo real. Por exemplo, CI, ele trouxe Citroën, mas só o C ele trouxe Citroën, Chevrolet e Mercedes, que são as opções que eu tenho. E aí eu posso interagir com as setinhas para selecionar algum valor e aí ele captura o que eu pedi para ele capturar. Pode ser o valor ou pode ser, por exemplo, o índice do array, como eu fiz aqui. Da hora, né? Por que esse cara para mim é o melhor? Porque até como foi feito na demonstração dele no Laracon, você pode combinar esse search para fazer buscas em banco de dados, cara. Isso é muito real. Muito da hora, quer dizer. Então, eu já tenho um comando aqui preparado. Digito ele. Opa, errei ali o comando. Calma. Faltou o P aqui. Então, eu digito aqui. A princípio, a gente tem um input, mas se eu digitar A agora, eu já tenho a busca acontecendo em banco de dados. Então, ele foi no meu banco de dados. Ele pegou uma dezena de usuários falsos que eu criei aqui para fins de demonstração. E agora eu posso fazer a busca em tempo real. Por exemplo, vamos vir aqui, vamos buscar por esse Alisson Collier, tá? Então vou digitar Alisson e ele já traz aqui para mim disponível. Da hora, né? E aí digitei e da forma que eu pedi aqui, ele pegou então o ID do usuário. Sensacional, né? Eu posso inclusive aumentar o tamanho da saída do scroll para ficar mais legível, digamos. Ó, digitei, personalizei o scroll e aí você percebe que a saída é muito maior. E aí eu posso procurar por alguma aqui, tá? Vou procurar doutor, e eu tenho todos esses doutores aqui. Doutor Ned, e aí eu tenho Ned Derry aqui, tá bom? Selecionei e eu tenho o ID de saída dele, certo?
Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero de verdade que você tenha curtido essa novidade, porque eu curti muito, isso traz muitas possibilidades para nós. A princípio eu acredito que é um beta público disponível para que você utilize Report Bugs. Ele já foi lançado porque, como ele é utilizado apenas via terminal, ele não caracteriza nenhum risco para a sua aplicação se ela já estiver em produção, porque muito provavelmente em produção você não vai precisar usar o terminal desse jeito aqui, não é verdade? Então é isso, eu agradeço demais por você ter assistido até aqui, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!